Eu acho que o Neymar precisa de um acompanhamento, o Neymar precisa de um ego auxiliar. Você, como marca, fecharia uma parceria com o Neymar hoje em dia? Não. Ele tem um comportamento muito adolescente. Eu acho que dentro da construção da carreira do Neymar, né, dentro da construção da carreira de todo jogador de futebol que entra em ascensão, eles são muito colocados e há sempre um desamparo terapêutico, ao meu ver, no sentido de protegê-lo de algumas coisas que podem acontecer no futuro. No caso do Neymar, ele virou um produto, né, um objeto. Então esquece-se muito do que Neymar é enquanto ser humano. Eu acho que o Neymar precisa de um acompanhamento, o Neymar precisa de um ego auxiliar. Né, alguém que olhe para ele, alguém que ajude ele a pensar, ajude ele a elaborar enquanto ser humano, né, porque tem uma demanda muito grande aí, né, separar esse jogador de futebol desse ser humano Neymar. Ele tem um comportamento muito adolescente. Então, assim, acredito que essas questões, o que possa vir, né, decorrente desse fato agora, né, dessa denúncia, de tudo que tem acontecido, sem dúvidas é uma pressão maior, mas que o que pode vir a acontecer disso, questões de ansiedade, diminuição de marketing, diminuição de participação de patrocínio, etc. Depois do Barcelona, ele começa a ter que se preocupar em ser quase que um produto, né? E ao ser um produto para o marketing, é importante que você tenha a retaguarda emocional. O Neymar muitas vezes demonstra não ter de forma proporcional ao seu tamanho de emoção e produto. A demanda emocional, quando ela não é cuidada, em algum momento ela precisa sair para algum lugar, né? Então, há muito tempo não vem sido olhado essa demanda, né? E vamos pensar na trajetória do Neymar, né? Estourou, foi, teve um delay aí, teve um gap, ele não vivenciou a adolescência dele, né? Tudo que um adolescente passa, ele estava em outro momento da vida dele, né? Então ele não teve tempo para lidar com essa demanda, não dava. De uma hora para outra são sujeitos que passavam necessidades e se deparam com valores exorbitantes de dinheiro. Quem vai monitorá-los? Quem vai cuidar desses sujeitos? Assim, a figura do psicoterapeuta é para que ele entre em contato consigo próprio e que ele legitime o seu desejo do que fazer com isso. Agora, ele de uma hora para outra atinge um lugar de poder muito alto, muito grande, sente-se intocável, sendo um adolescente. Eu acho que nós todos, torcedores, família, a mídia, a imprensa, todos, patrocinadores, a gente precisa ter um olhar humano para o Neymar, né? Porque isso faz até com que fique mais fácil o entendimento da perda, né? A frustração, ela fica mais cabível nesse sentido, né? Porque talvez esse seja o ponto. As pessoas esperam muito do Neymar e ele sempre precisa dar o tanto que as pessoas esperam. O Neymar, ele está acostumado, e que bom que era assim, a ser a solução dos problemas. O Neymar passou a ser, a partir de agora, um dos problemas. É importante entender como ele vai lidar com isso. Você não quer atrelar sua marca a alguém que possivelmente tenha estuprado ou mesmo que tenha só agredido. Porque a agressão perto do estupro é pouca coisa, mas do que se espera de um ídolo, a agressão não é aceitável. O Neymar, ele tem se mostrado um garoto impulsivo, né? E a impulsividade ela é muito ligada à falta de acolhimento, né? Então ele precisa ter um espaço, um lugar dele, onde o Neymar é o Neymar não jogador de futebol, e sim ser humano, né? Para que ele possa ser olhado com outro olhar, e não o olhar do brasileiro que quer que ele vença a Copa do Mundo, a Copa América, etc. Né? Então vira um efeito dominó. Posso te colocar numa saia justa? Deve. Você, como marca, fecharia uma parceria com o Neymar hoje em dia? Não. Hoje não fecharia, e eu sei de algumas marcas que no último ano consideraram e não foram atrás do Neymar. O que ele pode desencadear? Uma crise de ansiedade, uma depressão, etc. Algumas possíveis consequências do que está acontecendo, né? Como ele vai lidar com isso? Quem está acompanhando ele nisso? Ele tem o pai que exerce uma função linda de vínculo, de afeto, de carinho, mas o pai não é psicólogo, né? O pai é empresário do Neymar, né? Então acho que são coisas que precisam ser separadas, né? Senão isso pode virar uma bola de neve. Eu acho que o desafio do Tite é ocupar um lugar de pai, de companheiro, de incentivador, né? De fazer com que os sujeitos se foquem no jogo e que entendam que sim, de uma certa maneira, independente do erro e do acerto, são uma equipe. Nesse momento, o Tite tem, por exemplo, uma psicóloga do esporte dentro do grupo dele, né? O Neymar é uma figura muito forte,
né? Tanto que ele era o capitão, né? Então, assim, isso afeta o grupo em que ele está, né? Então, nesse momento, o Neymar precisa de um acolhimento psicoterápico e a seleção brasileira também precisa. E da Copa do Mundo para cá, quando o trabalho dele passou a ser questionado, porque até a Copa do Mundo o Tite não era questionado. Então, ele tem, a gente fala de um colchão de reputação a oferecer, ele tem os créditos da reputação dele, da imagem dele, e ao invés de gastar com as decisões dele, Tite, ele passa a gastar com as decisões do Neymar. E isso, para o Tite como indivíduo, como marca, porque o Tite também é uma marca, não é positivo. A minha preocupação ela vem de antes, do quanto ele foi construído como um objeto e que agora a consequência ser humano Neymar, que está lá, que é uma preocupação, como ele vai lidar com essa? Quais os diagnósticos, quais os sofrimentos psíquicos decorrentes disso são imprevisíveis, mas que com certeza há, porque ele é um ser humano e não um objeto. Eu penso que em alguns momentos a gente precisa vivenciar o luto da dor, né? Talvez ficar recluso, cuidar um pouco mais dele, até para que ele possa voltar e voar ainda mais do que ele já voou. Só que voar com sabedoria, não com a asa quebrada, né? Eu acho que esse é um ponto importante que o Neymar precisa nesse momento.